Graça e paz, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma sessão de estudo bíblico da Palavra de Deus, aqui da Igreja Batista Jardim Marajoara. Você é muito bem-vindo, nós vamos dar continuidade na nossa série Maturidade, uma série pela carta de Tiago. Temos visto várias atitudes que nós precisamos ter, vários cuidados que precisamos ter na nossa vida também, para crescermos espiritualmente, para avançarmos na maturidade que o Senhor quer de cada um de nós. E hoje vamos falar a respeito do cuidado com a falsa fé. Precisamos ter cuidado mesmo para não termos uma falsa fé na nossa vida, mas para termos uma fé verdadeira. A fé, ela é a doutrina-chave da vida cristã. Nós precisamos de fé para sermos salvos, mas não de qualquer fé. Nós precisamos da fé salvadora, da fé em Jesus Cristo. Ali sim, é com essa fé mesmo que nós poderemos então ser salvos em Cristo Jesus. Então, no texto de hoje, nós vamos ver que nós precisamos avaliar a nossa fé, essa fé que nós professamos ter, né? Nós podemos olhar para a nossa própria vida, fazer uma análise da nossa fé, fazer uma análise dos nossos atos e da maneira como nós temos vivido para saber se a nossa fé é verdadeira ou se ela é falsa. E Tiago, ele vai nos mostrar aqui 3 tipos de fé. Vamos falando cada um deles e lendo o texto bíblico, tá bom? Então a primeira fé que Tiago vai nos mostrar é a fé morta, que está aí nos versículos de 14 a 17. Tiago, capítulo 2, de 14 a 17, diz assim: De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Tiago está nos ensinando aqui que nem todos que dizem ter fé terão de fato uma fé salvadora, uma fé verdadeira, uma fé genuinamente cristã. Jesus já nos dizia isso, né? Lá em Mateus 7,21, ele diz que nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, existem muitos religiosos que ficarão surpresos, né? Eles creem que entrarão no reino dos céus, mas vão bater com a cara na porta e não poderão entrar ali, porque achavam que tinham uma fé, na verdade não tinham a fé salvadora. E Tiago, ele apresenta aqui essa ilustração simples, né, para exercitar a nossa mente. Ele coloca aqui um exemplo de um cristão que recebe alguém necessitado e se nega a ajudar essa pessoa necessitada. E ainda mais essa pessoa, esse cristão se utiliza de uma linguagem espiritual, né? Como se nossos dias nós falássemos assim, olha, eu não vou poder te ajudar não, mas eu vou orar por você, tá bom? Vai em paz, né? Vai em paz, que Deus te abençoe, conta com a minha oração. Será mesmo que nós não podemos ajudar de nenhuma forma, nem com R$1, né? Nem pegando um pedaço de pão lá dentro da nossa própria casa? Será que não temos condições mesmo de ajudar? E ficamos com essa figura de espirituais, né? De super cristãos, de pessoas que oram tanto, mas não colocam essa fé em prática e não podem ajudar o próximo. Ajudar o próximo, ajudar os necessitados é uma expressão de amor. E aqueles que amam são aqueles que são salvos, né? Então, se nós temos dificuldade de amar aquelas pessoas que estão próximas a nós, como é que nós podemos dizer que fomos salvos pelo Deus que é o próprio amor? O Deus que nos amou, mesmo nós não merecendo, né? Então, nós fomos alcançados por esse amor, nós fomos amados por um amor que nós não merecemos e temos dificuldade de amar o nosso próximo. É muito difícil entendermos isso. É impossível um verdadeiro cristão não conseguir amar o seu próximo. Jesus Cristo, ele nos mostra isso lá na parábola do bom samaritano, você lembra? Que um judeu, ele é assaltado, ele apanha, fica ali jogado na beira do caminho,
passa por ele um levita e um sacerdote. Esses dois homens religiosos não ajudam o seu irmão judeu, mas depois um samaritano, que era considerado ali um rival deles, que vai ajudar e vai amar aquele judeu, né? O levita e o samaritano seriam um exemplo de pessoas de fé, né? De religiosos, de pessoas que estavam prontas ali para defender a sua fé, de mostrar ali, de explicar as escrituras, de explicar tudo a respeito da sua religião, mas as obras deles não demonstraram essa fé que eles diziam ter. Ou seja, a fé deles era morta, era uma fé falsa. E o que Tiago está nos ensinando aqui é que a fé falsa, ela nos engana. E nos faz crer que estamos salvos, quando na verdade anda para a morte. Então devemos evitar a fé falsa. Devemos tomar cuidado com isso. Qual é a fé que você tem? É uma fé apenas de intelecto? Se o seu intelecto foi convencido, então está ótimo. Você entendeu tudo, você entendeu o que a Bíblia fala, você entendeu como a salvação funciona e pronto. O mais importante é você entender. Só o intelecto não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Muito provavelmente você vive apenas uma fé falsa. O segundo tipo de fé que Tiago nos mostra aqui é a fé demoníaca, os versículos de 18 a 20. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Olha, aqui Tiago ele caminha da mesma forma que como ele estava nos mostrando, né, a respeito daquela fé falsa. Ele nos mostra aqui a fé demoníaca, ela vai além, né? Além do intelecto, ela mexe também com as nossas emoções. Porque ele fala que, você está convencido com a sua fé que é de intelecto? Se for esse o caso, a fé dos demônios é maior ainda do que a de vocês. Porque os demônios, eles creem que Deus existe também. E eles tremem. Tem pessoas que nem tremem em pensar que Deus existe, de pensar nas consequências que vão ter que enfrentar. Os demônios tremem. Eles creem e tremem. Ou seja, eles estão envolvidos no intelecto e no emocional deles. E você? Né? Então, nós não precisamos nem reforçar aqui que essa fé demoníaca também não é salvadora. Nós não seremos salvos se tivermos uma fé desse tipo. Não basta apenas nós entendermos intelectualmente e muito menos sentirmos algo, né? Muitas pessoas vão a um culto, sentem ali algo interessante, sentem um calor, sentem um arrepio, mas se ficar só nisso, você não foi salvo. Você jamais será salvo. A fé salvadora é muito mais do que isso. A fé salvadora, ela produz vida. E o que Tiago está nos dizendo aqui no versículo 20 é que esse tipo de fé, que não tem obras, é uma fé inútil. Ou seja, uma fé falsa, morta, uma fé estéril, uma fé que não gera vida, que não gera nada. Não é esse tipo de fé que Deus nos dá. Se a sua fé é assim, tome cuidado. Mas, em terceiro e último ponto, Tiago nos mostra a verdadeira fé salvadora, que é uma fé dinâmica. Nos versículos 21 a 26. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então, meus irmãos, a Bíblia nos ensina que a verdadeira fé é receber a palavra de Deus. Nós temos fé quando nós ouvimos a palavra de Deus. E aí sim, Deus nos dá fé.
Mas essa fé, ela não vai ficar parada ali na nossa vida, ela vai gerar vida em nós e ela vai gerar boas obras. Essa fé vai mexer nas nossas decisões, vai nos fazer agir de acordo com a vontade de Deus. Então a minha mente compreende, o meu coração ele é tocado, ele é aquecido, né? Os meus sentimentos são sim, né, mexidos ali, mas o meu corpo também vai agir em volição, em atitudes, em decisões. Então, a fé salvadora faz com que a pessoa obedeça a palavra de Deus, faz com que a pessoa tome decisões corretas, faz com que a pessoa pratique boas obras. Nós precisamos deixar claro aqui que a Bíblia não está nos ensinando que nós precisamos praticar boas obras para depois sermos salvos. Não podemos olhar apenas aqui para esse texto e chegar a essa conclusão. O que toda a Bíblia nos ensina é que a fé vai nos levar a praticar as boas obras, porque eu já fui salvo. E é isso que Tiago está nos ensinando aqui. Em primeiro lugar, ele cita a história de Abraão, né? Ele vai falar aqui de Abraão oferecendo seu filho Isaque, e depois ele vai citar o texto de que Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça. Mas quando nós olhamos lá em Gênesis, a ordem é inversa. Lá em Gênesis 15, capítulo 15, né, versículos 5 e 6, nós vemos Deus conversando com Abraão ali, né? E Deus mostra as estrelas para Abraão e fala, ó, eu vou fazer a sua descendência tão numerosa como essas estrelas aqui. E aí Abraão crê em Deus, e o texto fala ali que então Abraão crê em Deus e isso foi imputado como justiça. Ali ele passa a ser justificado por Deus, né? Ele recebeu um crédito ali na conta dele, né? Uma conta que estava zerada, e ele recebeu a justificação ali como um crédito na conta dele. Só que depois, no capítulo 22, Deus vai colocar essa fé em prática, né? Vai provar essa fé de Abraão, e ele vai ter que mostrar que aquela fé do capítulo 15 é verdadeira mesmo. E aí no versículo 22, no capítulo 22, Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho, e Abraão se mostrou ali que estava pronto para obedecer a Deus. Pela graça, pela misericórdia de Deus, Abraão não precisou mesmo sacrificar o seu filho, mas ele deixou bem claro para todo mundo ali, né, até para ele mesmo, né, e para todos nós, de que ele iria obedecer mesmo a Deus. Não é que Deus precisava saber daquilo, Deus já sabia, Deus ele é onisciente, mas ficou óbvio ali para Abraão, para Isaque, para todos nós, até hoje em dia, de que Abraão tinha uma fé verdadeira, de que aquela fé lá do capítulo 15, que foi imputada como justiça, era uma fé que fazia com que a obediência de Abraão fosse aos últimos recursos, né? Até as últimas circunstâncias, aí, as mais difíceis. Tiago fala aqui também de Raabe, uma prostituta que morava lá em Jericó, que pertencia ao povo que era inimigo do povo de Deus, mas ela ouviu falar do Deus de Israel e ela creu nesse Deus que era verdadeiro. Ela olhou para o povo dela, viu que o povo dela seria destruído e ela acreditou no Deus verdadeiro. E isso fez com que ela, então, tomasse atitudes em favor do Deus de Israel, no Deus em que ela estava acreditando ali. Então, ela protege os espias que Josué havia enviado para Jericó. O povo estava ali caçando, né, para querer matar esses espias, ela esconde esses espias, depois ajuda na fuga deles, né? E isso faz então com que Raabe sobreviva, ela e sua família, e ela passa a fazer parte depois do povo de Deus, do povo de Israel. E Deus é tão gracioso que depois Raabe entra até na genealogia, né, como ancestral do nosso Messias, de Jesus Cristo. Então, não é por causa da boa obra dela, mas é por causa da fé que ela tinha, e essa fé foi vista através das obras. Nós nunca saberíamos a fé de Raabe se não fosse através das obras dela. Então, o que Tiago está nos ensinando aqui, meus irmãos, que nós não podemos ser hipócritas, né? Que nós não podemos ter uma fé apenas de falar,
uma fé apenas de intelecto, né? Uma fé apenas de religiosidades, mas que a nossa fé tem que ser colocada em prática. A nossa fé tem que ser vista nas nossas obras. Não adianta eu falar que eu sou cristão, que eu sou evangélico, que eu sou batista, que eu frequento a igreja tal, e as minhas ações falarem o completo oposto. Mas que as pessoas possam perceber nas minhas ações o Deus a quem eu sirvo, o Deus em quem eu creio, o Deus que eu obedeço. As pessoas possam olhar para nós e falar assim, ó, vocês têm algo de diferente mesmo, vocês não são como as outras pessoas. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, meus irmãos. De falsa fé, o mundo está cheio. De hipócritas, o mundo está cheio. Até as igrejas estão cheias. Hoje em dia, como também nos tempos passados, né? Paulo, ele combatia muito isso. Lá em Tito, capítulo 1, versículo 16, ele diz, assim, falando de falsos mestres que estavam na igreja, né? Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Olha aí. E a Bíblia fala que Deus nos salvou para a prática das boas obras, que Ele já predeterminou para nós, que Ele já predestinou para nós, para que nós as cumpríssemos. Então, entenda isso, que você foi salvo para caminhar em boas obras, para praticar boas obras. Se você não pratica boas obras, duvide da sua fé. Peça perdão ao Senhor, se arrependa dos seus pecados e busque ao Senhor o quanto antes, para que Ele tenha misericórdia de você e te mostre a verdadeira fé salvadora, que vai envolver o seu intelecto, as suas emoções, mas também a sua mão, o seu agir e as suas boas obras. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo estudo.